Padre, podemos começar? Tá faltando alguém ainda, algumas pessoas, mas já são 8 horas. Pronto, podemos sim. O senhor vai conseguir fazer a transmissão, a apresentação ou não? Da tela? Qualquer coisa diz Oi? que eu boto aqui, viu? Pronto, colocar aí, fica melhor, porque eu só baixei no celular aqui. Aí não Pronto, consegui baixar ainda. pois eu vou colocar aqui, viu? Se quiser fazer um momento de oração inicial, pode ficar à vontade, viu? Pronto, pois tá bom. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enche os corações dos vossos fiéis e acende neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado, e assim renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de suas divinas consolações, por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Só um minutinho aqui que eu estou procurando, viu? Tudo bem. Antigamente, nesses momentos, a gente conseguia colocar uma música, né, no YouTube, era bem bonzinho. Agora, a gente coloca a música, sai uma propaganda, a mão faz assim, mãozinhas pro alto, uma coisa assim, não dá certo. Uma vez, eu fui para, acho que foi uma comunidade, e o pessoal tinha colocado no YouTube, sabe? Aí, de repente, assim, terminou a música, aí começou a propaganda. E o pé faz assim, mãozinhas pro alto. Eu não consegui aguentar, eu ri tanto. Ei, eu já ia perguntar se não foi aqui, porque agora no começo, no primeiro momento, no primeiro momento eu coloquei e saiu uma propaganda. Eu, vale-me Deus, deixa eu desligar aqui. Eu ainda peguei o celular, se eu vou pegar e colocar alguma coisa para tocar, para ficar aquele fundo legal e tudo, mas não, vai que só uma propaganda aí. Ai, food. Tá dando para ver? Tá. Deixa eu tentar só aumentar um pouco, viu? Espera aí, só um minuto. Aí, sem propaganda de iPhone. Pronto, ficou ótimo. Boa noite, Padre Carlos. Boa noite, dá certo, tudo bom? Tudo bem, graças a Deus. A mais tá boa, Gislaine. Olá, Tadeu. Oi, padre. Tudo bom? Tudo bem, graças a Deus. Graças a Deus. Pronto, agora dá, né? Dá. Pode ficar à vontade aí, deixa. Tudo bem. Deixa eu tirar isso aqui, senão vai começar a propaganda. Gente, então, sejam todos bem-vindos a este nosso momento de espiritualidade, especialmente porque nós vamos começar a falar agora
sobre o ponto mais alto da liturgia, que é exatamente o Tríduo Pascal. É chamado de Tríduo Pascal porque é uma celebração só, que começa na Quinta-feira Santa e conclui-se com a grande celebração da Vigília Pascal. Então, são 3 celebrações em uma, sendo que uma é continuação da outra. Então, é importante que nós tenhamos consciência daquilo que nós estamos celebrando e, sabendo o que nós celebramos, nós temos condições de participar melhor das celebrações que nos são oferecidas pela igreja. É muito triste quando nós vemos que os atos litúrgicos, as celebrações que nós participamos são simplesmente repetição de ações ou coisas mecânicas. Então, é necessário que a gente penetre, que a gente entre verdadeiramente no espírito da liturgia, na espiritualidade litúrgica, para que a gente possa beber dos frutos que a igreja nos oferece através dos seus ritos. Então, uma das coordenadoras da pastoral litúrgica da diocese nos ofereceu um caminho para que a gente pudesse fazer nesses encontros de espiritualidade. Então, vocês estão vendo aí o texto, né? Por que a Semana Santa? Slide. Tô aqui, tá dando certo ou não? Pronto. Já fugiu, foi de slide? Não sei, não. Eu? Pronto. Se eu fugi, Faz eu essa... não sei se fugiu. Pronto, faça essa introdução, depois eu entro É, no mistério celebrado da quinta-feira. da quinta-feira, pronto. Vocês estão conseguindo ver o texto aí? Pela milésima vez. Pronto. Ok, beleza. Vamos lá. Por que celebrar a Semana Santa, né? A Semana Santa, que os antigos chamavam de Semana Maior, é a celebração mais importante do ano litúrgico, porque nos leva a contemplar o mistério da redenção da humanidade, paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, todo católico deve celebrar com profundo respeito, meditação, oração e contemplação o grande mistério de amor de Deus por nós. Devemos participar de cada função litúrgica com devoção e ação de graças a Deus. Não podemos transformar a Semana Santa numa semana de lazer, quer seja na praia, quer seja no campo ou no turismo secular. Antes de tudo, é preciso fazer uma boa confissão dos pecados com o sacerdote da igreja e renunciar a todos eles para poder celebrar dignamente os santos mistérios dessa grande semana. A espiritualidade da Semana Santa perpassa o Domingo de Ramos e da Paixão, o sacramento da reconciliação, a Quinta-feira Santa, a Sexta-feira da Paixão, o Sábado Santo, a Vigília Pascal e o Domingo da Ressurreição. A liturgia da Semana Santa ajuda-nos a permitir que Jesus entre em nossas vidas, onde acompanhamos o Mestre no amor, sofrimento e aprendemos dele a confiar em Deus, que transforma a morte em ressurreição. Desde os primórdios da igreja, as comunidades quiseram recordar os últimos acontecimentos da vida de Cristo entre nós, o momento sublime do seu sacrifício em prol da nossa salvação. Muito mais do que uma mera recordação dos fatos, as celebrações da Semana Santa são um memorial. Atualizamos o mistério pascal de nosso Senhor Jesus Cristo, no qual participamos da salvação realizada por Cristo. Então, o padre vai falar melhor sobre isso, mas esse texto prévio
ele nos mostra o verdadeiro sentido da Semana Santa, né? E que nós devemos, de fato, procurar viver bem, nos preparar o nosso coração, preparar o nosso interior para viver bem todo esse mistério. E aqui no final do texto ele diz que é um memorial, né? E que nessa semana nós atualizamos o mistério pascal do Senhor. Então, nós vivemos todos juntos o mistério pascal do Senhor, a morte e ressurreição do nosso Senhor. Por isso é importante nos prepararmos como católicos, como cristãos, como católicos praticantes, né? Nos preparar bem, e mesmo em meio a toda essa dificuldade que nós estamos passando, né? Com a questão das celebrações, da penitência, né? Confissões, todo esse momento que nós vivemos, nós devemos procurar, mesmo assim, nos preparar bem para que, de fato, nós possamos viver essa grande semana, né? Possamos celebrar junto com o sacerdote e com a comunidade todo esse momento. Então, esse é o objetivo desse primeiro momento de espiritualidade. Nós preparamos essa semana que antecede a Semana Santa, exatamente para nos prepararmos, para a partir daqui nós encontrarmos uma motivação para viver bem essa semana, né? Nos preparar bem, preparar o nosso coração, preparar o nosso interior, e para isso é importante que nós entendamos o que acontece, né? É importante que nós aprendamos sobre toda a liturgia desse momento, toda a liturgia dessa semana maior, né? Dessa semana grande, para que nós possamos viver isso no nosso dia a dia, até o dia em que nós vamos celebrar junto com o sacerdote esse momento. No caso, hoje, e de forma especial, agora nesse momento, nós faremos a vivência da quinta-feira, né? Como o padre já iniciou aí, falando, né? Que é o início do Tríduo Pascal, né? A quinta-feira é o início. Nós já tivemos um encontro de espiritualidade em preparação para o Domingo de Ramos. Tivemos agora a preparação da segunda, terça e quarta-feira da Semana Santa. Nós acabamos de viver esse momento e estamos agora adentrando na Quinta-feira Santa, que é onde dá-se início ao Tríduo Pascal. E aí o Padre Carlos ele vai falar melhor e mais detalhado sobre essa celebração eucarística, né? Sobre esse momento. E depois nós vamos ver a nossa função dentro da celebração, né? Como nós devemos nos preparar para esse momento e o que nós devemos fazer nessa celebração, tá certo? Muito bem, então, logo de início, eu gostaria de dar algumas indicações no sentido teológico, litúrgico, para que a gente possa adentrar no mistério da Quinta-feira Santa e depois de Slaine vai utilizar o texto que nos foi apresentado. Então, ela vai com vocês olhando cada detalhe daquilo que a Adelini nos ajuda nessa espiritualidade litúrgica. Quinta-feira Santa, também chamada de celebração da Ceia do Senhor, ou a famosa missa do lava-pés. O que nós celebramos neste dia? A instituição da Eucaristia. Nós celebramos também a instituição do sacerdócio ministerial. Celebramos de forma mais concreta aquilo que nós chamamos na teologia de celebração eclesiológica, porque vai tratar exatamente do mistério da igreja, né? Por exemplo,
se eu fizer uma pergunta a vocês que poucos conseguem responder de fato. Quando é que surge a igreja? Quem saberia me responder? Eu acho que é em Pentecostes, é? Pentecostes. Olha, isso é uma concepção muito, vamos dizer assim, popular de que a igreja surge em Pentecostes. Mas, na verdade, em Pentecostes há a manifestação da igreja. Se vocês pegam o catecismo da Igreja Católica, São João Paulo II vai nos dizer que a igreja nasce do lado aberto de Cristo na cruz. Jorrando sangue e água, nos são derramados os sacramentos do batismo e da Eucaristia. Sem estes sacramentos, não há cristianismo, não há vida cristã e não há comunhão com Deus. Então, a igreja, enquanto sacramento de amor, surge exatamente do grande sacrifício de Cristo por nós na cruz. Então, toda a celebração pascal, né, o tríduo pascal, ele vem nos ajudar a entender esse mistério do derramamento do Senhor enquanto amor sobre nós, para que a gente possa viver enquanto igreja. Então, a celebração eclesiológica, ou seja, a celebração da igreja, nos ajuda a entender que a igreja é, acima de tudo, o sacramento do amor. E se manifesta a partir de duas grandes realidades: do sacrifício e do serviço. Por isso, um conceito que a gente precisa levar para a nossa vida é que, muito mais do que um banquete, a celebração da Santa Eucaristia é a celebração do Santo Sacrifício. O que vai acontecer na sexta-feira, nós já celebramos na quinta. A quinta já prediz aquilo que vai acontecer na sexta-feira santa. Se celebra a grande entrega do Senhor como sacrifício por nós. E também é manifestada a dimensão do serviço, que é algo essencial na vida da igreja. Se vocês pegarem a liturgia desse dia, nós vemos que a primeira leitura, retirada no livro do Gênesis, vai nos mostrar o antigo sacrifício pascal, o rito que foi feito no sentido da celebração da Páscoa, remetendo, melhor dizendo, a Páscoa do Senhor. Todas as famílias tiveram que fazer uma celebração, pegavam um cordeiro, sacrificavam um cordeiro, comiam um cordeiro e aspergiam as suas portas com sangue do cordeiro. Esse sangue libertou as famílias judaicas lá no Egito de uma das pestes, vamos dizer assim, de um dos castigos que o Senhor enviou sobre o Egito, exatamente como, vamos dizer, introdução à grande Páscoa do povo, à grande libertação do povo daquela situação de escravidão. Na segunda leitura, é retirada da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 11. Nós vemos a instituição da Eucaristia, que é a nova aliança, a Santa Missa do Senhor, o Santo Sacrifício. Enquanto no Antigo Testamento se sacrificava cordeiros pelos pecados, e estes sacrifícios não eram perenes, no sacrifício de Cristo, é um sacrifício eterno. Ele doando o seu corpo e o seu sangue por nós, nos liberta de nossas cadeias, nos liberta dos nossos pecados e nos faz verdadeiramente participantes do seu amor. No Evangelho que nos é apresentado nesta celebração, nós vemos Jesus como o grande paradigma da igreja, ou seja, Jesus é o modelo da igreja. Quem quer de fato viver enquanto igreja segue a Jesus enquanto modelo. Ele mesmo diz: deixei-vos o exemplo.
E que exemplo ele nos dá? De serviço, quando ele lava os pés dos discípulos, isso era um trabalho de escravo, praticamente, de desprendimento e de amor. Ele mesmo nos fala que não existe maior amor do que dar a vida pelos seus amigos. Não somos simplesmente súditos, servos, mas somos amigos de Jesus. Somos íntimos dele, participantes do seu amor. Então, igreja de Cristo é aquela que sabe amar o seu irmão, que se desprende de si mesmo e que busca, vamos dizer, viver este grande sacrifício na vida dos seus irmãos. Então, o que é que nós podemos falar desta Quinta-feira Santa? A primeira coisa é que é a abertura do Tríduo Pascal. Então, nós já vamos mergulhando no coração da liturgia, o momento mais alto de todo o ano litúrgico. É uma missa que deve ser celebrada de forma vespertina. Eu não sei se vocês sabiam disso. Ela tem que começar no início da tarde e concluir já à noite. Então, a celebração ela deve ser feita ou 5 horas da tarde ou 6 horas, certo? Alguns lugares celebram a Eucaristia neste dia às 4. Então, logo próximo ao pôr do sol, já vésperas da sexta, então já deve ser celebrado a grande, vamos dizer assim, solenidade da instituição da Eucaristia. É uma celebração que deve ser festivamente ornamentada. Então, padre, mas é no período da Semana Santa, tem que ser algo sóbrio, não pode ter sinos, não pode ter sinetas, não pode ter flores de forma alguma. Nesta celebração, podem colocar flores naturais, a gente tem que aprender isso, a ornamentação deve ser feita nessa perspectiva. Flores naturais porque revelam a vida de Cristo, que é também a nossa. Então, nesse dia, se coloca toalhas douradas, brancas, simbolizando exatamente a pureza, a santidade, a glória, a manifestação do Senhor. Os cânticos devem ser cânticos alegres, que nos ajudam a entender o mistério que nós iremos celebrar. Então, deve ter este caráter de solenidade e de festa. Nesse dia tem glória. Então, assim, a partir deste momento celebrativo, encerram-se toda e qualquer solenidade. Então, os sinos, as sinetas, elas silenciam. Não podem tocar de forma alguma. Não há celebração eucarística após este momento. Padre, mas morreu o bispo fulano de tal. Morreu o papa. Não pode ter missa. Pode ser quem for. Não pode ter missa. Padre, mas eu queria que tocassem os sinos enquanto eu fosse para o cemitério. De forma alguma. Sem solenidade, silêncio. Silêncio total. Vocês lembram aquele filme de Mel Gibson, que ele foi baseado tanto em fatos reais, como também em experiências místicas de uma pessoa, não recordo agora o nome dela, mas ela narra um instante quando Jesus foi preso, interrogado, e que ele fica num local lá frio, escuro, não sei se vocês recordam, e há apenas silêncio. É isto que a igreja vive desde o momento da Quinta-feira Santa até o momento do grande ato litúrgico da sexta-feira, às 3 horas. Então, deve haver esse grande silêncio, esse sentimento de união do nosso coração ao coração de Cristo, que também está sofrendo por conta dos nossos pecados. Neste ano, nós vamos omitir o ato do lava-pés. Eu não sei como é que foi combinado, Gislaine, aqui na matriz.
Depois tu acrescenta aí, mas não vai acontecer porque a gente precisa evitar a questão do toque, mas sempre recordando, é importante, viu, Gislaine, e os demais, que quem for ornamentar, colocar uma vasilha com um lavabo e uma toalha, para que nos ajude. Os símbolos na liturgia nos ajudam a entender o que nós estamos celebrando. Então, estes símbolos vão nos ajudar exatamente a entender o evangelho de hoje. A igreja enquanto sacramento de serviço, de amor ao irmão e desprendimento de si mesmo. Então, é importante que, mesmo não tendo o ato do lava-pés em si, mas que tenha símbolos que nos ajude. O padre na homilia, quando for fazer a sua catequese, ele pode nos ajudar a entender também esta realidade. É importante que neste dia tenha a procissão das ofertas. Algumas pessoas, 2 ou 3 pessoas que possam levar os dons que serão transformados ou transubstanciados no grande dom de Deus, que foi o seu corpo e o seu sangue. Neste dia, há também o traslado. O que é isto, padre? O local onde se tem ou a capela do Santíssimo, ele vai ficar em silêncio, exatamente para nos ajudar a viver aquela espiritualidade que eu falei. Não sei como é que é feita aqui, mas especialmente aqui em Barbalha, que ainda o Santíssimo fica no altar-mor, é necessário que ele saia e vá para uma capela, um local onde deve ser organizado com muito zelo, com muito amor, para que ele possa ser venerado, adorado. O altar ele tem que estar, a partir desse momento, totalmente nu. Se tiram todas as toalhas, se tiram tudo que, de uma certa forma, pode remeter ao santo sacrifício. Né? Então, só é colocada alguma toalha no momento do ato litúrgico e da comunhão, para colocar Jesus Eucarístico e pronto. Mas ele deve ficar nu durante este período de silêncio que a igreja vive. Né? Os cânticos. Como deveriam ser escolhidos os cânticos, padre? Nós temos aqui o missal romano e também nas liturgias que vocês recebem em casa. Eles têm indicações de cântico. Como, padre? Onde é que eu encontro? Nas antífonas. As antífonas, elas foram criadas exatamente para que a gente possa, com os cânticos, ou as escolhas dos cânticos, né, mergulhar no mistério celebrado. Por exemplo, qual é o cântico de entrada desta celebração? O que é que a antífona diz? A cruz de nosso Senhor Jesus Cristo deve ser a nossa glória. Nele está a nossa vida e ressurreição. Foi ele que nos salvou e nos libertou. Esta é a antífona desta grande celebração. Lembram alguma música a vocês? Sim. Qual? Só não pode para cantar. Cadê os cantores? Vamos, Tassiele, Tadeu. Ué, lembrar aí. Quanto a nós devemos. O que foi, Gislaine? Não é, menino? Não é essa música. Eu disse que não era para pedir para cantar. Não é também, não. Essa daí mesmo. Ai, a tradução. De nosso Senhor. Assim se vai, né? Era por essa que eu exemplo, estava cantando, minha gente. Era essa. Lembram o lava-pés que nós não vamos ter este ano, né? Antífona. Jesus ergueu-se da ceia, já a bacia tomou, lavou os pés aos discípulos, este exemplo hoje deixou. Lembram também, né? Jesus erguendo-se da ceia, já a bacia tomou, e assim se vai. Oferta. Onde o amor e a caridade, Deus aí está.
onde o amor e a caridade, e assim se vai. Comunhão. Aí está. Este é o corpo que será entregue por vós, este é o cálice da nova aliança no meu sangue, diz o Senhor. Todas as vezes que o receberdes, fazei-o em minha memória. Então, tem um cântico também proposto pela liturgia, que é exatamente esta letra, né? Então, geralmente se pega o refrão, é a antífona, e pegam salmos e colocam como estrofes. Eu acho que vocês já perceberam isso. Então, os cânticos, a escolha dos cânticos devem ser baseadas exatamente nestas antífonas que nos são propostas pela celebração, né? Nos ajudam a adentrar no mistério, o mistério que, acima de tudo, é o mistério da cruz. Então, se vocês perceberam tudo que foi falado, por exemplo, o cântico de entrada fala exatamente da cruz de Cristo. A glória do cristão é a cruz de Cristo, né? Nós, cristãos, devemos nos gloriar desta cruz, porque foi o santo sacrifício do Senhor que nos deu a vida. Sobre a questão do serviço, do amor, da entrega, da igreja. Então, tudo aquilo que a gente falou no início desta nossa espiritualidade foi exatamente aquilo que a gente foi vendo, né, nas antífonas, nas orações e nesta celebração. Certo? Gislaine, sobre o texto. Certo. O texto, tá dando para me ouvir? O texto é basicamente isso Tá aí. dando. O texto é basicamente isso aí que o senhor falou. Se eu quiser, deixa eu só tentar colocar ele aqui, viu? Quinta-feira Santa, tá dando para ver? É esse? Tá dando para ver, sim. Quinta-feira Santa, né? Que eu tenho outros abertos aqui. Pronto. O padre falou sobre isso, né? Ó, o início do Tríduo Pascal. No cenáculo, Jesus se revela como mestre e diz o que é preciso para entrar em seu discipulado. Conta o evangelho de João, que após lavar e enxugar os pés dos discípulos, Jesus disse: Vocês me chamam mestre mestre e senhor, e eu sou. Se eu lhes lavei os pés, vocês devem lavar os pés também uns dos outros. Eram os servos e os escravos que se ajoelhavam no chão, retiravam as sandálias, lavavam e secavam os pés dos senhores. Jesus se faz servo e propõe aos discípulos a prática do amor serviçal. Isso é interessante, né, padre? Porque há toda uma simbologia, né, dentro desse lava-pés. E Jesus faz exatamente isso para dizer que ele se coloca como menor, né, como escravo, e que os outros, aqueles que os seguem, também devem fazer o mesmo. Então, quem tinha na tradição, né, deles, quem fazia isso eram os escravos, eram os empregados, né, os servos. E Jesus ele faz isso exatamente para que nós façamos o mesmo. Aí ele fala sobre os santos óleos, né? Ó. Na manhã da Quinta-feira Santa, o bispo reúne o clero da diocese e preside a missa do Crisma ou dos santos óleos. É a solene renovação da ordem, o sacramento do serviço amoroso, cuja origem vem do mandato de Jesus na última ceia. Fazer isto em memória de mim. Os sacerdotes são revestidos do ministério de Jesus e, em seu nome, servem o povo de Deus. O bispo consagra o óleo do crisma e os óleos que serão usados no batismo e na unção dos enfermos.
Então, aquele óleo que é usado, né, na unção dos enfermos, no batismo, no crisma, é esse óleo que é consagrado na missa da Quinta-feira Santa. Cada sacerdote recebe uma medida em sinal de unidade da igreja ao redor de Cristo Mestre, servidor e sacerdote. A liturgia da noite de Quinta-feira Santa celebra a instituição da Eucaristia. O padre falou aí, né, da transladação, e a gente faz aqui na nossa paróquia a adoração, né? Após a missa tem a adoração. E ele diz aqui, após a celebração eucarística, o pão consagrado é transferido para um altar lateral da igreja, diante dos fiéis, diante do qual os fiéis fazem vigília, acompanhando Jesus na noite de sua prisão e agonia. A simplicidade e o silêncio do pão eucarístico envolvem o mistério da presença de Cristo ressuscitado na comunidade. Então, só falando um pouquinho sobre o lava-pés aqui, que o padre falou, né? Então, esse ano ele será omitido, o padre Carlos já explicou, mas aqui na nossa paróquia nós vamos fazer a simbologia, né? Então, conversei com o padre Leandro e nós vamos ter uma pequena representação, já foram, na verdade, convidados alguns técnicos de enfermagem, agente de saúde, médico, fisioterapeuta, alguns profissionais da saúde farão parte desse momento também celebrativo conosco, e nós vamos fazer a alusão ao lava-pés. Não vai haver a encenação, mas nós faremos um texto que será lido, curto, breve, fazendo assim uma alusão a tudo que nós estamos vivendo, né? Nesse tempo de pandemia. Hoje, a equipe da saúde é quem de fato lava os pés, né? Que tem de fato se doado, que tem de fato entregado sua vida em função dos irmãos. Então, assim, para não deixar de ter o momento, né, e nem fazer como a liturgia pede, porque foi omitido, a gente vai fazer um momento simbólico, né? Um momento simbólico para relembrar o lava-pés. E depois o momento da adoração também vai acontecer. Se for presencial, se for com a presença do público, vai ser como eram todos os anos. A gente faz a escala com pastorais e movimentos e as pessoas vão para adorar. Se não, que a gente não sabe como é que vai ser o decreto, né? Se for de forma online, haverá transmissão. Só um grupo vai ficar, vai fazer a adoração do jeito que foi no ano passado, né? E será transmitido. Não sei se eu acho que é mais ou menos isso, a questão da realidade da nossa paróquia. Aí, padre, o senhor quer completar alguma coisa? Eu vou só mostrar aqui outro texto, mas se o senhor quiser completar, pode ir falando enquanto eu... Eita, coisa boa, Natália. Tem chá aí, Ei, gente, mas... Olha, eu estava conversando com alguém hoje falando da importância desses momentos. Nós temos muita dificuldade de preparar as nossas celebrações e de vivê-las. É muito triste quando a gente vai eu digo por mim, presidir uma missa, por exemplo, e a gente prepara durante a semana, especialmente quando é um domingo, quando é uma solenidade, alguma coisa desse tipo. Enfim, qualquer missa, a gente tenta preparar, organizar, ler as leituras antes, ver o desenvolvimento, qual liturgia eucarística, qual prefácio. Então, assim, pelo menos enquanto Padre Carlos, eu tento fazer tudo isto antes para que eu possa oferecer o melhor, não de mim,
mas de Deus. Tem para que vocês possam sentir também o céu, não por minha causa, mas por causa de Deus. E quando a gente prepara tudo, às vezes a gente vem para a igreja e nós vemos um certo desleixo, não de todos, mas da parte de alguns. Chegam atrasados, chegam em cima da hora, ficam ensaiando na hora da missa, às vezes pega o texto litúrgico, fala coisa que não tem. Olha, se existe uma coisa que nos mostra o quanto nós amamos a Cristo e o quanto nós respeitamos o santo sacrifício que é a missa, é quando a gente busca dar o melhor de nós. A gente vê muita gente, padre, nós já sabemos de tudo, de cor e salteado, mas não fazem. Então, um momento como este é o momento da gente tirar dúvida, é o momento da gente partilhar as nossas experiências também espirituais, porque não é só questão técnica, não. Temos que fazer isso, temos que fazer isso, temos que fazer aquilo. Não é questão de fazer. A questão é de viver. Quando a gente está celebrando a Eucaristia, nós estamos celebrando aquilo que nós vamos viver no céu. Já diz Apocalipse, quando o povo tinha dificuldade, porque eram perseguidos, né? Era perseguido o povo de Deus por o Império Romano e tantos outros que não permitiam que o povo vivesse a Eucaristia. São João, a comunidade de João dizia, tenha paciência, meus queridos, porque se agora nós estamos sofrendo, no céu nós teremos a oportunidade de viver plenamente o grande sacrifício de Jesus por nós. Então, assim, eu acho que quando a gente dá o melhor de nós, quando a gente tem zelo pelo que a gente faz, e o zelo se mostra quando preparamos, quando estudamos, quando vivemos momentos como estes, nós ajudamos não só as pessoas, mas também a nós mesmos a sentir o céu. Eu não conto as vezes que celebrando a Eucaristia com vocês, eu tive emoções, às vezes de travar a voz, dos olhos encherem de lágrimas, exatamente porque eu senti ali, não por meu mérito, mas por mérito de Deus, o próprio Senhor nos tocando. Então é isso que, assim, eu gostaria de partilhar com vocês. Vamos dar o melhor da gente, para que a gente possa fazer as nossas celebrações verdadeiras, espirituais, que a gente possa sentir de fato o Senhor nos tocando, a misericórdia de Deus agindo em nós, e que a gente sinta o céu. Eu acho que não tem outra coisa para nos falar nesse momento, a não ser esta, sentir o céu na celebração litúrgica. Então, por isso, preparar, organizar, dar o melhor de nós, independentemente da situação que a gente está vivendo, que eu sei que é difícil, mas é nesse momento que a gente deve dar o melhor. Entende? É uma partilha assim que eu venho carregado há algum tempo, e que eu queria deixar para vocês para esse momento. Durante a Semana Santa eu não vou estar aqui na paróquia. As celebrações eu irei fazer lá na comunidade do Caldas, inclusive com o Lázaro e alguns de lá, a gente já estava conversando, partilhando como seria feito, né? Mas eu tenho certeza que aqui na Matriz também, e tem alguns aqui das comunidades, vocês vão viver bem. Então façam isso, deem o melhor de vocês, para que vocês vivam esse momento forte. Gislaine. Amém, Padre. Amém, obrigada. Vocês estão conseguindo ver esse texto que está aí na tela? Essa parte? Ok. Pronto. É exatamente isso que o Padre Carlos acabou de falar. Esse padre é ungido demais, minha gente. Esse é um momento importante da nossa vivência cristã. É o momento de aprofundarmos nossa fé e nossa prática comunitária e espiritual. Não podemos fazer da Semana Santa um momento de simples atividades, onde somos chamados a fazermos algo e nos tornamos prestadores de serviço. Servir à comunidade, mas imbuídos do Espírito de Jesus Cristo, que doou-se a nós por amor. Foi obediente ao Pai até o fim. Tem alguém aí que possa espontaneamente ler esse segundo parágrafo?
Tá dando para ver? Alguém quer ler? Bem rapidinho. É esse, né? A diferença entre aquele, né? Uhum. A diferença entre aquele que faz como atividade e aquele que serve como doação é o espírito que está na pessoa. O primeiro quer cumprir uma obrigação, está ali para fazer algo, não interage com o momento, a sua preocupação é realizar a atividade. O segundo quer participar, alegrar-se, viver o momento, ver os frutos de sua doação. O serviço não é uma atividade, mas uma participação mais efetiva. Então, meus irmãos, olha, tá aqui, ó, não é fazer, né? É servir. Nós estamos ali para servir ao Senhor com aquilo que Ele mesmo nos deu, os dons que Ele mesmo nos deu, né? E servir também à comunidade. Então, nós precisamos estar preparados, precisamos ter uma intimidade com Ele e viver bem aquele momento. Aproveitar aqui também e falar um pouco, por exemplo, eu falava aqui no encontro anterior, nós que somos ministros, né, os coroinhas, os acólitos, aqueles que estão no altar junto com o sacerdote, nós precisamos ter esse cuidado, né, de estar ali no altar para servir, não para fazer, né? Não é o momento de fazer nada, é o momento de servir, de nos colocarmos como servos, né? Então, muitas vezes a gente fica, sobe o altar, desce o altar, vai beber água, vai lá atrás na sacristia, vai não sei aonde. Às vezes o padre está precisando, não tem ninguém. Às vezes tem gente demais. Às vezes a gente mexe no ventilador, acende uma vela, apaga uma vela. Tem coisas que são importantes, assim, que precisam ser feitas, mas tem que ser feito com discrição, né? Para que Jesus, ele não seja ali naquele momento desprezado ou apagado da celebração. O ápice é ali o Senhor. E muitas vezes nós estamos somente para fazer, né? Nesse momento é o momento que nós devemos nos colocar como Maria, né? Que estava aos pés de Jesus. E não como Marta. Marta que estava ali o tempo inteiro fazendo alguma coisa, procurando um serviço, procurando algo para fazer. É um momento de doação, de entrega, de se colocar para o serviço. Serviço a Deus, serviço a Jesus e ao próximo. E aqui ele finaliza, para que esse momento se torne realmente um momento celebrativo para todos, servidores e servidos, é necessário que as celebrações sejam preparadas antecipadamente. É isso que o Padre Carlos acabou de colocar aí. Ninguém faz uma festa de casamento da noite para o dia. É necessário uma dedicada e cuidadosa preparação. Então, por isso que nós preparamos essa semana, né? Por isso que nós preparamos esse encontro. Pelo nosso querer, pela nossa vontade, nós faríamos de forma presencial, né? Mas pelas possibilidades que nos são dadas, nós devemos aproveitar e fazer também. Então, é necessário essa atenção e essa preparação para que nós cheguemos lá e vivamos o momento, participemos do momento ali, celebrando junto com o sacerdote aquele momento, não preocupado com o que eu vou ler, com a leitura que eu vou fazer, preocupado com a música que eu vou cantar. Não, se a gente se preparar antes, quando chegarmos lá para o horário da celebração, nós iremos viver o momento, né? Nós iremos celebrar o momento. Mas, enquanto isso não acontecer, a gente vai ficar pensando se minha voz vai sair baixa, se minha voz vai sair alta, se a música está certa, cadê a letra da música que eu esqueci, e a leitura que eu esqueci de ler em casa, de preparar. Então, é importante isso, tá certo? Olha, na quinta-feira... Dani, desculpa interromper, só alguma coisa em relação à preparação. E quando se fala de preparação da Eucaristia, para a celebração eucarística ou qualquer celebração litúrgica, nós queremos lembrar que, acima de tudo, a vivência. É tanto que nós não chamamos os nossos encontros de preparação, mas de vivência, porque a gente já vai buscando sentir e experimentar o que nós vamos celebrar. É uma preparação já vivenciando.
aquilo que nós vamos em plenitude celebrar na Santa Eucaristia. Então tem que ter espiritualidade. Na preparação, quando você for na escolha dos cânticos, você tem que rezar em cima daquilo. Quando você estiver preparando a leitura que você vai proclamar, você tem que rezar com a leitura, tem que viver aquilo que a leitura diz. Então isso vai mostrar a grandiosidade da tua espiritualidade, da tua intimidade e também do teu amor a Deus. Perfeito, exatamente. Então, olha, a quinta-feira a gente já falou sobre isso, pela manhã é a missa do Crisma, né? Onde se faz a bênção dos óleos. E à tarde e à noite, o Padre Carlos falou sobre isso, sobre os horários também, né? Missa da Ceia do Senhor com lava-pés e, ao final, a transladação do Santíssimo Sacramento. E as reservas eucarísticas na paróquia, que no caso a gente coloca tudo, faz o altarzinho ali com o sacrário, lá no salão. Já foi feito no salão paroquial, já foi feito na lateral da igreja, né? A gente vai adaptando conforme a necessidade, né? E aí tem a adoração. E aqui ele diz: após a meia-noite, o padre já falou sobre isso também, a adoração seja feita sem solenidade, já que começou o dia da paixão do Senhor. Com a ceia do Senhor, inicia-se o tríduo pascal, o tríduo sacro, que vai até o domingo da ressurreição. Então, aqui antes, a gente ia adoração até a meia-noite. Meia-noite, o Santíssimo era guardado, né? E aí, a partir da meia-noite, a gente já vive a sexta-feira da paixão, né? E aqui, só para a gente finalizar, essa preparação que o Padre Carlos já falou tão bem aí, mas que nós vamos frisar aqui, a quinta-feira, certo? Só. Pronto. Olha isso aqui como é importante, ó. Lembrar que em todas as celebrações, os acólitos, ministros extraordinários da comunhão, todos que estão na celebração fazem parte da equipe de celebração. Por que nós colocamos esses momentos de espiritualidade separados? Para que a gente possa trabalhar bem cada equipe de celebração de acordo com a liturgia, de acordo com a vivência daquela celebração eucarística. Por exemplo, agora nesse momento nós estamos com toda a equipe de celebração da quinta-feira santa, da Ceia do Senhor. Então, por isso que nós estamos falando de toda a liturgia da Quinta-feira Santa e nos detendo apenas a essa celebração. Por quê? Porque nós fazemos parte dessa equipe de celebração. Ficou claro isso? Então, animadores, comentaristas, leitores, salmistas, ministros, coroinhas, acólitos e o sacerdote, todos fazem parte dessa equipe de celebração. E é preciso que estejamos em sintonia, em unidade, cada um sabendo exatamente o que vai ser feito para que a gente possa viver bem esse momento. Por isso que a gente está fazendo separado, com cada equipe de celebração, tá certo? E aí, ele vai falar sobre as equipes, juntamente com o presidente da celebração, devem estar bem envolvidos, devem preparar cuidadosamente e com antecedência a celebração pela qual ficaram responsáveis e evitar improvisos. Foi isso que o Padre Carlos falou, né? Tem alguém aí disponível que possa ler o 1 e o 2? O tópico 1 e o 2, está dando para ver? Alguém para ler? Eu posso ler, Gislaine. Pode ler. Ver a estrutura da celebração no missal romano, as várias partes e o sentido de cada parte. 2. Conhecer, vivenciar e meditar os textos bíblicos no lecionário, os prefácios, cantos e orações propostos,
para captar bem o sentido da celebração. Pronto, obrigada, Natália. Vocês viram que Padre Carlos mostrou até para nós o missal, aí, que ele estava com ele. Então, gente, tudo isso deve, toda essa preparação, né, essa estrutura, ela deve ser retirada do missal romano. Todo, até esse material que nós estamos vendo, ele está de acordo com aquilo que prescreve, que diz o missal romano, né? Então, é importante. Olha aqui a palavra que Padre Carlos colocou, ó. Vivenciar, né? É importante conhecer, vivenciar e meditar todos os textos. Não só aquele texto que eu vou ler, eu vou fazer a primeira leitura, eu vou meditar só ele. Claro que eu vou me dedicar mais, eu vou treinar mais o que eu vou ler, mas é importante que eu veja os outros textos para que eu vivencie, para que eu medite naquilo que será celebrado, para que a gente possa fazer isso de forma conjunta, já que somos uma equipe de celebração, né? O 3 e o 4. Outra pessoa para ler. Trazer para dentro da celebração a realidade da comunidade. Pensar de que forma a equipe poderá ajudar a comunidade a celebrar. Fazê-los vivenciar esse momento. Dilinha, vamos só mudar. Lembrar Vamos como só foi pular, realizada a celebração em anos pular aqui para o antepassados 6. e o Pular que aqui. deve ser melhorado. Replicado. Sobe um pouquinho aí. Pronto, termina então. De todas as tarefas divididas e de cada membro ter... Qual é, Gislaine? Tu baixaste isso. É para tu pular o 4. Estou dizendo que eu quero que tu pule o 4, viu? Aí vem para o 5. Essa daí mesmo onde tu estava. Em todas as celebrações, em todas as celebrações, organizar bem os ministérios, as funções de cada um, presidente, comentaristas, leitores, cantores, equipes de acolhida, ministros, companhias, pessoas para a procissão das etc. Pronto. Depois Isso de todas as tarefas pode divididas parar, viu, e de Dilinha? cada membro ser realizado e... Só um minutinho. Então, Padre Carlos já falou sobre isso, né? É importante que cada um saiba a sua função, né? Ó, a preparação, e aí cada um se organize para que nós possamos viver bem o mistério. Vamos pular para o 7, e eu queria que Tadeu, tu está aí ainda? Não sei se Tadeu ainda está aí. Tô sim. Tu pode ler esse 7 aí, por favor? Aham. Equipe da música. Escolher e ensaiar antecipadamente as músicas. Se possível, ter os cânticos dos livros ou multiplicados para que todos possam acompanhar. Não dá para ver direito, não. Peraí, Cantando. viu? Peraí, viu? Aí, vai. Não, não fazer improvisações. Cuidar para que as músicas estejam de acordo com a celebração. Músicas litúrgicas. Chegar antes. Testar os equipamentos, ter microfones, cabos, pedestais de reserva, assim como um bom operador de áudio, sonoplasta. No dia da celebração, todos devem chegar antecipadamente e ensaiando com os que vão chegando. Pronto. Gente, em se tratando da matriz de Santo Antônio, aí é que nós temos que ter todos esses cuidados, porque é o que eu tenho falado, né? A acústica de lá não ajuda nem um pouco. A dificuldade que nós temos com o som é muito grande ainda, e também com os equipamentos, né?
Então, por isso, a gente pede uma atenção especial àquilo que a gente pode fazer, porque ali nós precisamos fazer um investimento muito alto para poder termos um som de qualidade, né? Mas aquilo que for possível para nós, enquanto equipe de celebração, é importante que seja feito, né? Como o Padre Carlos já falou sobre isso. A questão do horário, né? Chegar com antecedência, ensaiar os cantos antes, preparar tudo, escolher, para quando chegar na hora, não ficar ali, qual é o canto de entrada? O tocador perguntando para o cantor, qual é o canto de entrada? Qual é o canto da comunhão? Então, se fizermos isso com antecedência, nós vamos evitar os improvisos, né? Natália, nossa coordenadora da acolhida, está aí, então, por favor, leia o número 8. Está aí ainda, Natália? Tá me ouvindo? Sim, pode ler. O 8, viu? Peraí, viu? Agora sim. Equipe de acolhida. Saber para onde encaminhar as pessoas que estão chegando, acomodar os idosos e as grávidas, verificar os banheiros, distribuir as folhas de canto, se houver. Tudo fazer com um grande sorriso. Dar um bom dia, boa tarde ou boa noite. Fazer uma verdadeira acolhida, alegre e calorosa. Lembre-se, é o próprio Deus que acolhe em você. Pronto, nós ainda não sabemos como será essa celebração, se ela será de forma online ou se será de forma presencial, né? De qualquer forma, é importante a equipe da acolhida estar preparada e ver tudo isso, né? Colocar o melhor sorriso, principalmente para os paroquianos de Santo Antônio, que tem uns que são uma bênção, né? E acolher a todos com muito amor. Vamos passar adiante, já estamos terminando, viu? Uma pessoa para ler o 9 e o 10, de preferência alguém que vai proclamar alguma leitura. Comentaristas e leitores. Imprescindível tomar conhecimento antecipadamente, vivência, ensaio do que será lido, buscar compreender e assimilar, para poder dar a devida entonação e expressão de voz, não deixando a leitura morta, saber e entender o que está fazendo. 10. Rezar e criar interiormente uma espiritualidade da celebração, participar de forma efetiva e afetiva. Pronto, obrigada, Ian. Então, meus irmãos, aí a gente finaliza com esses dois tópicos, né? Não menos importantes. A questão da vivência, mais uma vez, aquela palavrinha que o Padre Carlos colocou, né? Ó, a vivência. Então, para isso é necessário viver aquilo que será lido, né? O texto que será lido. Afinal de contas, você será um profeta, né? Você será a voz de Deus. Você irá proclamar a palavra do Senhor. Então, é importante que todos escutem bem, que todos ouçam bem. É importante que você passe a mensagem com uma boa entonação de voz, com uma boa expressão. É importante olhar para a comunidade, para que a comunidade sinta essa relação, que você está lendo para ela, que você está proclamando para ela, né, para a comunidade. E se nós fizermos essa vivência, nós vamos evitar isso aqui, ó, deixando a leitura morta. Nós vamos trazer vida à palavra de Deus que já é viva, né? Mas muitas vezes a gente faz com que ela fique morta, como a forma que a gente proclama, né? Então, se nós fizermos essa vivência, nós vamos trazer vida a essa palavra, né? A forma que nós vamos proclamar. Por isso é importante essa vivência antecipada. E aí nós iremos
essa espiritualidade, né, da celebração, ela vai nos proporcionar isso, a vivência de forma efetiva e afetiva, né? Por isso nós preparamos esse momento, por isso nós separamos cada equipe de celebração, por isso nós trouxemos esses textos para vocês, por isso o Padre está aqui, para que nós possamos viver bem esse momento, né? Esses momentos. E aqui, finalizando, ele diz, ó, a iniciar a celebração não é momento de ensinarmos a ninguém, nem colocarmos pessoas que não participaram das vivências, dos ensaios, da preparação, ou aumentarmos o número de pessoas envolvidas. Exemplo, mais coroinhas do que é necessário. As celebrações da Semana Santa são complexas e exigem o máximo de atenção, dedicação e empenho. Assim, devemos evitar maiores complicações. Ter o maior número de pessoas que já se conhecem, que já participam das celebrações, é fundamental e necessário para a boa realização das celebrações. Então, a partir daqui, desse encontro, nós iniciamos a Semana Santa em nosso coração, em nossa vida, em nosso pensamento, com o nosso testemunho, com as nossas palavras. A partir de hoje, nós saímos daqui já com o coração aberto, já vivendo todo o mistério da paixão, morte e ressurreição do Senhor. É essa a espiritualidade que nós devemos trazer em nosso coração para passar para o restante da comunidade, né? Olha aqui, ó, na quinta-feira, o padre já falou sobre isso também. Na quinta-feira, a cor é branca, né? Canta-se o hino de louvor, o glória, né? Não se diz o creio. Após a oração depois da comunhão, se faz o traslado da reserva eucarística. Não há os ritos finais. E aqui todo mundo sabe por quê, né? Não há os ritos finais, porque é o início do Tríduo Pascal, né? Então, digamos que essa missa ela termina só no sábado de Aleluia, né? O povo convidado a fazer uma adoração ao Santíssimo, ou é no domingo da Páscoa, padre? Agora me pegou aqui. É no sábado, né? Que é o tríduo. É no sábado santo. A conclusão do tríduo já é no sábado santo, que na verdade é o domingo, né? A liturgia ela segue o calendário lunar. No nosso caso, os ocidentais celebram o calendário solar, né? Por isso que existe 24 horas, aquela coisa toda. Mas o dia no calendário litúrgico, o calendário lunar, conclui-se à tarde. Isso. A gente faz aqui, né? E já entra na noite a nossa celebração, né? Mas dá para entender que é até o sábado aqui, né? Sendo que já adentra no domingo. Então, ó, o povo é convidado a fazer uma adoração ao Santíssimo, a gente já falou sobre isso, né? Após a celebração, se retiram as cruzes, imagens, folhas, toalhas, flores, toalhas do altar e do ambão, velas, se deixa tudo, deixa o sacrário vazio e aberto. O Padre Carlos falou sobre isso, né? Então, aqui ele fala sobre o lava-pés, que vai ser omitido esse ano, e é isso. Acredito que é. Alguém quer completar alguma coisa? Quer fazer alguma pergunta? O padre está aí para responder, viu, minha gente? Queria só complementar, né? Algo que eu ficava refletindo enquanto a gente fazia esse estudo, eu dizia assim, meu Deus do céu, o quanto em muitas missas, às vezes a gente olha para a Santa Missa e a gente vê aquele rito todo, né? Vê
tudo bem organizado, mas muitas vezes a gente não tem esse conhecimento dessa dimensão, né, espiritual, né, não só espiritual, mas também dessa dimensão profunda que é o sacramento, né, que é a Eucaristia em si, né? Então, é muito interessante, né? Eu estava aqui, fiz várias anotações e percebi justamente isso. Eu me lembrando de alguns momentos e dizia, poxa vida, esses momentos deixaram a desejar, né? Porque realmente a nossa igreja, ela é rica, né? Rica, né, nesses momentos, né? Nessas colocações, né? O catecismo vai nos ensinar justamente isso, né? Essa profundidade. Então, é uma maravilha, né? Que bom. Louvado seja Deus, né? Por esse momento, eu gostei muito, né? Foi muito bom e acredito que vai me levar a viver com mais intensidade ainda a Semana Santa. Amém. Olha, o Pato está dizendo aí que vai abrir uma caixinha de perguntas. Vai todo mundo correndo para o Instagram quando terminar aqui, viu? Gente, nós passamos um pouquinho do horário, mas a presença de um sacerdote no nosso meio é a presença de Deus, né? Então, para Jesus, nós temos que dar todo o tempo do mundo e o melhor. Por isso, Marcos, só pegando, fala que nós não podemos criar nada, né? Não podemos enfeitar a liturgia, não podemos adaptar, né? Porque ela é própria, ela tem um rito, né? Ela tem todo um rito e nós precisamos viver aquilo ali. Então, o objetivo desses momentos de espiritualidade é justamente para isso. Aqui, como eu estava falando agora há pouco, aqui nós iniciamos a Semana Santa, né? Nós saímos daqui hoje com o nosso coração aberto, com o nosso coração preparado, né, para viver todos os momentos da Semana Santa. E também preparados para a Quinta-feira Santa, né, da Ceia do Senhor, que é o momento que nós vamos servir. Mas é importante, e aqui eu já peço para vocês, que no decorrer desses dias vocês possam ir fazendo a leitura prévia das leituras que serão proclamadas nesse dia, independente se você vai ler ou não, independente se você é o cantor, se você é o comentarista, se você é a pessoa que vai servir no altar como eu, mas que nós precisamos, de fato, viver esse momento, dar continuidade, né? Nós pretendemos melhorar, ampliar, melhorar e organizar, né? O Padre Carlos já se dispôs a nos ajudar e não vai faltar pedido, porque vocês sabem que nós precisamos aprender muito sobre a liturgia, né? Aqui, especialmente que na paróquia a gente comete muitos erros, muitas falhas, muitos pecados, mas também nós podemos dizer tudo que não melhoramos um pouquinho, já melhoramos um pouquinho, né? Precisa melhorar mais, e são esses momentos que vão nos proporcionar isso, né? Então, eu agradeço a presença de vocês e peço que nós possamos dar continuidade a esse momento durante esses dias da semana. Se o decreto não for aprovado, haverá mais 2 ou 3 dias de confissão comunitária, se não me engano. Já conversei com ele sobre isso durante a Semana Santa. Então, é uma oportunidade para quem ainda não conseguiu se confessar, né? Caso não seja possível, vamos rezar na nossa casa, vamos fazer o nosso momento de oração pessoal, de interiorização e esperar uma oportunidade de uma confissão, tá certo? Viu, Gislaine? Deus abençoe. Pode falar. Gislaine, eu não sei se vocês lembram, ano passado, o Papa Francisco deu a oportunidade das pessoas poderem fazer o que se chama de contrição perfeita. Então, não é algo extraordinário do Papa Francisco. O Catecismo da Igreja Católica nos diz que todos aqueles que não têm a oportunidade de confessar por alguma situação emergencial como a que a gente está vivendo, se verdadeiramente estiver arrependido dos seus pecados, se colocar diante de Deus, fazer uma contrição perfeita, arrepender-se, né, recebem a misericórdia de Deus,
ao mesmo tempo que você se compromete com o próprio Deus de poder de poder procurar um padre quando tiver a primeira oportunidade para confessar, certo? Ah, padre, eu não consegui me confessar durante o período quaresmal. E agora, como é que eu vou viver a Páscoa? Você tem condições se você ainda não conseguiu. Então, digamos que Deus nos livre de mais uma semana de lockdown, mas se for necessário que a gente aceite também, não se preocupem quanto a isso. Pense na possibilidade da contrição perfeita. Se arrependam verdadeiramente, coloquem o coração contrito de Deus, prometendo ao Senhor que na primeira oportunidade vocês irão confessar, e o Senhor perdoará os seus pecados, te dando uma nova oportunidade de viver bem a Páscoa do Senhor, tá bom? Então, fiquem tranquilos quanto a isso e busque se colocar na presença de Deus e se arrepender verdadeiramente. Então, a igreja nos apresenta isso, é o próprio catecismo que nos fala de contrição perfeita. Vocês podem procurar na internet e tudo, que vem toda a explicação para vocês, certo? Amém, Padre. Só antes do senhor dar a bênção para a gente encerrar, eu queria pedir a vocês para ligarem as câmeras para a gente tirar uma foto, se for possível, tá bom? Para a gente registrar esse momento. Pronto, Padre Carlos, pode dar a bênção, viu? Para a gente encerrar, que já passamos um bocado do horário. Tô tentando me recuperar aqui, viu? Que eu tava indo até agora. Eu pensei que o senhor estava jantando. Rindo de mim, Padre Carlos, né? A minha testa. Eu claro que ele estava rindo, ele estava lembrando da menininha, da criancinha. As criancinhas que estavam cantando na missa. Muito obrigado pela presença de todos. Fico feliz, assim, pelo esforço, pelo desejo de melhorar, de servir melhor a Deus, de estar sempre na sua presença, de servir também aos irmãos através da liturgia. Então, agradeço a participação de todos vocês. Muito obrigado também, Gislaine, por preparar este momento, por organizar a pastoral litúrgica, que está nos ajudando nessas vivências, nesse caminho de preparação. Deus abençoe a cada um de vocês, a Gislaine, que tem nos ajudado, e que a gente possa viver verdadeiramente esta Semana Santa como um retiro e uma proximidade com Deus, que a gente possa ressuscitar com Ele. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre, Senhor. Obrigada, minha gente. Deus abençoe. Boa noite. Deus abençoe. Boa noite. Boa noite, princesa. Boa noite, Boa noite, princesa.